E a gente volta agora no último bloco de entrevistas da edição do programa Utilidade Pública de hoje, trazendo alertas e orientações para você que pratica qualquer tipo de atividade física, tá certo? Para prevenir lesões. Aqui com a gente o fisioterapeuta Tarcísio Brandão. Tarcísio, a gente falou da avaliação isocinética, Isso. da cinemática, Isso. mas tem a questão da pisada também. Também. Que a gente sempre faz essas avaliações em conjunto para uma estar complementando a outra. Então, por exemplo, durante a avaliação cinemática, a avaliação 2D, que a gente vai ver no vídeo agora, enquanto o paciente, enquanto o atleta, ele está fazendo essa avaliação cinemática, a gente costuma utilizar uma outra câmera para poder verificar de forma mais específica a pisada desse indivíduo, para a gente poder ver como ele está pisando, se ele está fazendo uma pisada mais com o calcanhar, que é o que a gente chama da pisada de retropé, se ele está pisando mais com o meio do pé e parte anterior do pé, que já é a pisada de antepé. Tudo isso vai influenciar em relação aos padrões que ele apresenta na análise cinemática, como a inclinação anterior do tronco, como aquela pessoa que corre com o tronco um pouco mais retificado. Então, a gente soma essas avaliações para a gente poder identificar e até mesmo fazer uma prescrição melhor do uso de uma palmilha específica para corrigir ou não algum tipo de pisada de forma errada. Porque também é interessante ressaltar que nem todo mundo vai precisar de palmilha. Muitas vezes a alteração da pisada está sendo causada por um desequilíbrio muscular. Então aí é interessante verificar se há o desequilíbrio muscular, que é o que a gente também vai ver no próximo vídeo, que é o vídeo da avaliação de força muscular, o vídeo da avaliação isocinética. Se houver esse desequilíbrio muscular, a gente vai estar corrigindo esses desequilíbrios por meio dos exercícios. E aí é interessante a gente falar porque muita gente acha que fisioterapia é somente o uso de eletroestimulação, que é o famoso choquinho que os pacientes falam, o uso de gelo, o uso de ultrassom. Ali são recursos paliativos, ali são recursos para aliviar a dor do paciente. Mas muitas vezes as dores desses pacientes estão sendo causadas por alterações biomecânicas. São alterações do movimento, são alterações do equilíbrio corporal, são alterações da relação de força, que por meio dessas avaliações é que a gente vai conseguir identificar. Então, uma vez identificando essas alterações, a gente vai corrigir essas alterações para poder a gente melhorar o padrão dele do movimento. Então, a gente soma todas essas avaliações e corrige o que a gente encontra. A partir daí é onde a gente vê se realmente há necessidade do paciente fazer uso de uma palmilha ou não e corrigir esses padrões errados de movimento por meio dos exercícios específicos que a gente usa na fisioterapia. Então, a fisioterapia não é só a questão do uso do choquinho. Ali é um recurso que a gente usa muitas vezes quando o paciente se encontra em um quadro, por exemplo, de muita dor. Então, a gente precisa tirar um pouco a dor daquele paciente para a gente entrar com os exercícios, porque os exercícios, sim, é que vão corrigir essas alterações biomecânicas e melhorar o padrão, tirar a sobrecarga que muitas vezes está sendo causada nas articulações como quadril, joelho, lombar. São as articulações que mais sofrem com essas alterações. Então, a gente vai corrigir e uma vez corrigindo isso daí, é que a gente vai melhorar o padrão desses pacientes. Ou seja, a pessoa vai continuar praticando a atividade, só que sem aquele risco Isso. de acabar tendo que se afastar mais adiante, que o que a gente percebe é muito isso. E, é claro, que vai depender muito da individualidade de cada um, como o Tarcísio trouxe aqui. Tá errado você correr mais curvado para frente ou mais ereto? Não necessariamente, depende de como isso está refletindo no seu corpo, de que forma o resto da musculatura está preparado ou não para receber aquele movimento que é feito daquela forma, não é receita de bolo. Claro. Vai depender da individualidade de cada um, a pisada de cada um é diferente. E além da questão desses dois exames, tanto da cinemática quanto da isocinética, em relação a essa questão da pisada, tem uma coisa bem importante. As pessoas, geralmente, quando você fala em palmilha, o que as pessoas encaram? Não, a palmilha é aquilo ali que eu vou colocar no meu sapato para passar o dia. Não, muitas vezes você precisa da palmilha para a prática do esporte. Isso, na verdade, tênis da corrida. Na verdade, a gente tem tipos de palmilhas que são específicas. A gente tem palmilhas para o dia a dia, que são palmilhas que muitas vezes são feitas moldadas ao pé do paciente para poder realmente ter a anatomia exclusiva daquele pé.
São palmilhas para uso da prática esportiva, então a gente tem palmilhas para quem corre, a gente tem palmilha para quem faz musculação, a gente tem palmilha para quem é jogador de futebol, tem palmilhas específicas para cada um. Então, o interessante é saber disso, que muitas vezes a gente também se depara com avaliações que são feitas em determinadas lojas, onde já se vendem palmilhas prontas. E essas palmilhas que são prontas, na realidade, elas não são exclusivas para aquela pessoa, são palmilhas já pré-moldadas e que elas vão ser utilizadas para todo mundo por igual. Então, a questão do uso das palmilhas reflete muito isso, da gente fazer a avaliação e tomar bastante cuidado com a questão das orientações da compra de tênis. Porque muitas vezes, e até em um dos vídeos que eu trouxe aí, que a gente pode observar agora, é de uma paciente onde ela apresenta os dois pés de formas diferentes. Então, ela tem uma pisada que a gente chama de pisada pronada, é aquela pessoa que pisa mais com a parte de dentro do pé, gasta mais a parte de dentro do tênis, da sandália. E uma pisada supinada, que é aquela que pisa mais com a parte de fora. Então, esse vídeo é bem interessante, que ele mostra que uma mesma pessoa, ela pode ter pisadas diferentes. E muitas vezes, quando a gente vai comprar o tênis, por exemplo, eu vou comprar um tênis para uma pisada supinada. Os dois tênis são para pisada supinada. E muitas vezes o paciente tem as pisadas diferentes, ou uma pisada neutra e uma pisada supinada. Então, naquele pé neutro, a gente vai estar usando um tênis com uma correção desnecessária, que isso pode também ocasionar algum tipo de lesão, por conta dessa intenção de querer corrigir, mas a gente está corrigindo um pé que não teria necessidade de corrigir. Então, as palmilhas, elas são feitas de forma exclusiva para cada pé. Então, claro, mais uma vez, reforçando a individualidade de cada um, não é receita de bolo, tá? O seu caso não vai ser igual ao caso do colega que te falou ali na academia, que está usando assim, que senão você vai comprar um igual, porque os problemas não vão ser iguais. A gente está falando, olha, vamos fazer essas avaliações, que essas avaliações são legais para você executar bem o serviço. Isso não exclui o acompanhamento que você precisa ter de um profissional durante a prática da sua atividade física, porque lá você vai saber o que você está forçando, tá certo, no seu exercício. Mas a diversidade de exercício, a forma correta da execução, você vai ter com aquele profissional que te acompanha durante a atividade física. Tarcísio, muito obrigada por ter retornado aqui ao programa Utilidade Pública com dicas valiosíssimas. Eu que agradeço, Dani, estou sempre à disposição. É sempre bom a gente estar falando para a população de forma geral, não só os praticantes de algum tipo de esporte, mas para a população mesmo que faz suas atividades do dia a dia, as atividades de vida diárias, as atividades dentro de casa, porque todas essas pessoas estão sujeitas a sofrer lesão. Então, é importante que todos saibam que as avaliações elas não são específicas somente para atleta, seja ele amador, profissional, recreacional, mas também para a população de forma geral, seja adulto, criança, idoso. Então, vamos reforçar essa cultura da prevenção. Isso. E menos reabilitação, mais prevenção. A gente encerra a entrevista dessa edição do programa Utilidade Pública de hoje. Você já sabe, quer assistir mais uma vez, vai lá no YouTube, procura lá Dânia Matos, vai ter lá a nossa foto e você vai ter acesso não só a essa edição, mas a todas as edições do programa Utilidade Pública, desde o primeiro programa que foi exibido. A gente volta a se encontrar amanhã.